Fala galera do canal Fute Contos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e no vídeo de hoje eu irei falar aqui com vocês sobre aqueles clubes que são gênios na hora da transferência. Ou seja, aqueles que sabem comprar o jogador a um preço ainda razoável, baixo, e conseguem vender por um preço elevadíssimo, fornecendo grandes lucros para a equipe. E nesse vídeo eu selecionei aqui as 15 maiores vendas que geraram os maiores lucros. Então, iniciando nossa lista, começamos com o brasileiro Neymar Júnior, que atualmente não vive grande fase e tem que melhorar, hein, Neymar? O Neymar lidera essa lista uma vez que o Barcelona, sua ex-equipe, foi até a Vila Belmiro, até o Santos, e acabou contratando o Neymar por um valor de 88 milhões de euros na época, um valor para venda de clube brasileiro altíssimo. No futuro, depois ficou sabendo que era para ser mais, que teve até uma sacanagem aí com o Peixão, mas ainda assim é um valor altíssimo considerando o câmbio da época. E depois de algumas temporadas na equipe do Barcelona, o Neymar foi vendido para a equipe do PSG por um montante de 222 milhões de euros, um valor altíssimo que até hoje é a maior transferência da história do futebol. Essa compra e venda da equipe do Barcelona gerou um absurdo lucro de 134 milhões de euros, fazendo assim o Neymar ser o jogador que deu maior lucro a uma equipe. Entretanto, esse lucro positivo acabou não agradando o Barcelona, uma vez que ele não pretendia se desfazer do Neymar, porque na época jogava muita bola. E como vocês sabem, o Barcelona até hoje tem muita dificuldade de encontrar o jogador que substitui o Neymar. Vamos ver até mesmo nesse vídeo que o Barcelona acabou perdendo dinheiro a tentar substituir o ponta brasileiro. Indo para a nossa segunda posição aqui do jogador que deu maior lucro para uma equipe, temos o Philippe Coutinho. O brasileiro foi contratado pela equipe do Liverpool por cerca de 13 milhões de euros na época, vindo da Inter de Milão. E no Liverpool, Philippe Coutinho jogou muita bola, se destacou demais, foi o principal jogador da equipe por vários anos. Depois de muito tempo na Inglaterra, o Barcelona, visando substituir o Neymar, que havia deixado a equipe, contratou o brasileiro por uma bagatela de 135 milhões de euros. Esse valor pago pelo Barcelona fez com que o clube inglês, o Liverpool, lucrasse 122 milhões de euros. Com esse dinheiro, o Liverpool fortaleceu ainda mais a equipe. O Liverpool soube aproveitar muito bem esse dinheiro e a equipe ficou muito forte. Enquanto isso, o Philippe Coutinho não foi nada bem no Barcelona, se machucando demais, só perdendo valor. E hoje em dia ele não se encontra mais na equipe catalã e está emprestado no Aston Villa. E a gente torce que ele se recupere porque é um grandíssimo jogador, o brasileiro. Na terceira posição, temos outro jogador que foi contratado pelo Barcelona, que é o Ousmane Dembélé. Só que no caso, quem lucrou mesmo foi o Borussia Dortmund. O clube da Alemanha foi no Rennes, da França, e pagou cerca de 35 milhões de euros na época. O Dembélé chegou ainda um pouco desconhecido, como uma promessa, mas em apenas uma temporada jogou demais e o Borussia acabou vendendo o francês um ano depois por 140 milhões de euros para a equipe do Barcelona, que ainda visava substituir o Neymar, que havia deixado a equipe. Então o Barcelona aqui já tinha gastado 135 milhões mais 140 milhões, ou seja, o Barcelona já havia gastado todo o dinheiro da venda do Neymar. E convenhamos, Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho não conseguiram substituir o Neymar nem de longe. E voltando ao assunto do lucro, o Borussia Dortmund, através dessa venda para o Barcelona exorbitante, lucrou 105 milhões de euros. E é impressionante que esse clube alemão sabe lucrar. É brincadeira. Esses tempos mesmo eles venderam o Haaland para a equipe do Manchester City por um valor baixo, que foi menos de 70 milhões de euros. Eles lucraram 40 milhões de euros, ou seja, o Borussia é muito esperto. Na quarta posição aqui temos o galês Gareth Bale. O Bale que veio das categorias de base do Southampton e em pouco tempo, muito jovem ainda, já acabou se destacando e muito atuando pela lateral. O Tottenham não perdeu tempo e contratou o galês pela bagatela de 14 milhões e 700 mil euros.
No Tottenham ele começou jogando como lateral, porém se destacou mesmo como um ponta ofensivo, principalmente pelo lado direito, sendo um dos principais jogadores da Inglaterra. O Real Madrid, visando melhorar o seu ataque, pagou muito caro pelo Bale. E como vocês sabem, o Tottenham vende caro quando vende seus jogadores, vendeu ele por nada mais nada menos do que 101 milhões. Isso providenciou à equipe dos Spurs um lucro de 86,3 milhões de euros. E aí, o Bale, diferente dos casos anteriores do Barcelona, até que rendeu um bom futebol para a equipe do Real Madrid, conquistou diversos títulos, várias Champions League, entretanto teve prazo de validade. Hoje em dia o Bale não é nem de longe um dos jogadores mais queridos dos Los Blancos. Na nossa quinta posição temos o belga Eden Hazard, que foi um jogador que o Chelsea soube muito bem comprar e vender. O Hazard veio das categorias de base da equipe do Lille da França e chamou muita atenção, trazendo como título fundamental e muito importante a Ligue 1. O Chelsea visou esse jovem promissor belga e contratou ele por 35 milhões de euros, um valor que já era relativamente alto. E no Chelsea, o Hazard se transformou num monstro, jogou muito bem, foi disparado o melhor jogador da Inglaterra durante vários anos. E o Real Madrid, após vender o Cristiano Ronaldo, buscou alguém para substituir a camisa 7. O Hazard, que já havia declarado que queria jogar no Real Madrid ainda, foi o escolhido. O Real pagou nada mais nada menos do que 115 milhões de euros pelo belga, e assim o Chelsea acabou lucrando 80 milhões de euros. Entretanto, no fim das contas, o belga nunca foi o que se esperava até hoje pela equipe do Real Madrid. Hoje em dia sofre com diversas lesões, não consegue ficar no seu peso ideal e provavelmente daqui a algum tempo, bem breve, irá deixar a equipe espanhola. Na nossa sexta posição temos um jogador que está destacando demais, principalmente nessa temporada, o Sérgio Vlahovic. O Vlahovic, que foi contratado pela equipe da Fiorentina, vindo diretamente da Sérvia, ainda muito jovem, pelo valor de 3 milhões e 200 mil euros. Lá ainda começou como reserva, tinha o Pedro, brasileiro, que atua no Flamengo, como principal opção para o ataque, porém o Pedro acabou não se consolidando na equipe, teve poucas oportunidades, e o Vlahovic, diferente do brasileiro, conseguiu se destacar, assumiu o protagonismo e começou a marcar muito gol. Isso chamou a atenção de diversos clubes da Europa e coube à Juventus da Itália pagar a bagatela de 81 milhões e 600 mil euros para contratar o sérvio. Isso fez com que a Fiorentina juntasse 78,4 milhões de euros de lucro. E a Fiorentina já substituiu ele trazendo o brasileiro Arthur Cabral. Será que o Arthur será outro jogador que pode dar um lucro para a Fiorentina? Temos que ver com o tempo, né? Indo para nossa próxima opção aqui, na sétima posição, temos o inglês que tá mal pra caramba hoje em dia, que é o Jadon Sancho, que é outro caso do Borussia, que eu citei anteriormente, que é um time absurdo de lucro, que contratou ele ainda vindo muito novo da equipe do Manchester City por 7 milhões e 84 mil euros. No Borussia ele começou a ter oportunidades e começou a se destacar de uma maneira impressionante, sendo um dos melhores jogadores da Bundesliga por diversos anos. Isso fez com que o Manchester United, time rival do Manchester City, que foi o clube fundador do Jadon Sancho, se interessasse pelo inglês e quisesse colocar ele na sua ponta direita. O United acabou contratando o Jadon por 85 milhões de euros nessa última temporada. Isso fez com que o Borussia ganhasse mais 77,17 milhões de euros de lucro. Mas, assim como o Hazard e outros jogadores que eu citei anteriormente, o Jadon Sancho até o momento não tá bem, não tá jogando muito bem. Muitas vezes reserva e quando entra não faz a diferença para a equipe vermelha. Na oitava posição temos umas transferências que ocorreram já há bastante tempo, mas o valor foi tão alto e o lucro foi tão grande que ele aparece ainda assim hoje em dia. Se trata do português Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que foi formado pela equipe do Sporting de Portugal e chamou muita atenção ainda muito jovem. Isso fez com que o Manchester United de Alex Ferguson visasse o português para sua equipe.
a equipe inglesa pagou 19 milhões de euros pelo jovem português e transformou esse menino num monstro sagrado, melhor jogador do mundo, vencedor de Champions League, vencendo tudo pela equipe do United. O Real Madrid, visando ter um atacante fenomenal para sua equipe, pagou 94 milhões de euros pelo português. Isso gerou um lucro de 75 milhões para o Manchester United. E no Real Madrid, o que Cristiano Ronaldo fez ficou marcado para a história. Na nona posição, temos outro caso assim como o do Cristiano Ronaldo, que já ocorreu há bastante tempo, porém gerou um valor absurdo. E trata-se do francês Zinedine Zidane. O Zidane, que veio das categorias de base do Bordeaux, lá chamou muita atenção devido à sua classe. A Juventus foi esperta e conseguiu captar o francês por 3 milhões e 500 mil euros. Na Juventus, Zidane chamou a atenção do mundo inteiro e, vencendo muitos títulos pela Itália, ele acabou se transferindo um período posterior para o Real Madrid. E o Real Madrid, que nessa época contratava todo mundo, era uma equipe que visava os melhores jogadores da época. O Real Madrid pagou 77 milhões e 500 mil euros pelo francês. Todo esse dinheiro pago pelos espanhóis providenciou um lucro de 74 milhões para o clube italiano da Vecchia Signora. Na 10ª posição temos um zagueiro que hoje em dia virou piada, coitado. O Maguire que não tá bem na sua carreira, é uma lambança atrás da outra e tomara que ele se recupere. Mas o cabeça de caixa d'água aí vai ser difícil de se recuperar e provavelmente vai ter que sair do United. O Maguire que providenciou um grandíssimo lucro para a equipe do Leicester. O Leicester acabou contratando o Maguire depois de uma grande temporada dele na equipe do Hull City. O Clube Azul pagou 13 milhões e 700 mil pelo defensor inglês e lá ele se destacou demais. No Leicester ele jogou tão bem que ele virou titular e capitão da seleção inglesa. Isso fez com que o Manchester United, após a grande campanha de Maguire pela Copa do Mundo, visasse o defensor para seu sistema defensivo. O United então se dispôs a pagar cerca de 87 milhões de euros pelo defensor, providenciando um lucro de 73 milhões e 300 mil euros para o Leicester. E falando a real agora, o que o Manchester United deve ter se arrependido de ter feito isso é uma coisa absurda. O próximo jogador é um jogador que nem se compara ao Maguire, que é o Van Dijk. Esse cara é fenomenal, eu admiro demais o Van Dijk, porque esse cara joga de bola há tanto tempo e voltando de lesão, uma lesão grave que ele teve, e ele joga demais, está liderando o sistema defensivo do Liverpool de novo, levando eles para a final da Champions. Esse holandês aí é sensacional. E o time que foi esperto com o Van Dijk e ganhou bastante dinheiro foi o Southampton. Aqui o Southampton soube visar o Van Dijk ainda na época que ele atuava na Escócia, no time do Celtic. Nesse contexto, a equipe inglesa pagou cerca de 15 milhões e 700 mil euros ao Celtic para contar com o zagueiro holandês. E depois de uma grande atuação durante seu período no Southampton, o Liverpool, a fim de melhorar sua zaga, pagou o valor de 84,65 milhões de euros pelo holandês. Na época, antes do Maguire passar o Van Dijk, foi a contratação do zagueiro mais caro do mundo. E no final das contas, além do Liverpool ficar muito satisfeito e feliz com o desempenho do zagueiro holandês, quem ficou feliz mesmo foi o Southampton, que por ser um clube de maiores limitações financeiras do que o Liverpool, deve ter sido muito agradável para eles ter um lucro de 68 milhões e 950 mil euros. Na 12ª posição temos aqui o francês Lemar, que esse é outro que quem comprou por último não deve estar muito feliz não. O Lemar, que foi contratado ainda muito jovem da equipe do Caen pelo Mônaco. O Mônaco foi lá e pagou 4 milhões de euros pelo jogador francês. O Mônaco ele acabou chamando muita atenção. Ele estava presente naquela temporada que o Mônaco chegou na semifinal da Champions League, em que o Mbappé surgiu para o mundo, o Falcão voltou a jogar futebol. Depois disso, o Atlético de Madrid se interessou pelo ponta francês para integrar a sua equipe. Nesse quesito, o Atlético de Madrid pagou 72 milhões de euros pelo Lemar. Isso fez com que o Mônaco ganhasse 68 milhões de lucro. Assim como vários casos que vimos anteriormente, o Lemar não se deu bem. Ele não correspondeu nem de perto a esses 72 milhões investidos,
Porém, ele ainda continua no Atlético de Madrid e vamos ver se ele consegue melhorar ainda. Na 13ª posição, temos o caso do argelino Riyad Mahrez. E nesse caso, o que o Leicester foi gênio, é um absurdo. Essa daqui pra mim foi a maior visão de todas que a gente vai ver e a gente já viu até agora. No caso, o Leicester foi lá na equipe do Le Havre, uma equipe pequena da França de divisões inferiores, e pagou só 500 mil euros pelo argelino. Depois de algumas temporadas na equipe do Leicester, o argelino simplesmente foi o melhor jogador da Premier League e deu um título da Premier League pro Leicester. Só isso, só isso. Depois de todas essas conquistas e esse desempenho fantástico, coube ao Manchester City interessado no seu futebol, principalmente Guardiola, que estava muito de olho no Mahrez para sua equipe. O Manchester City paga 67 milhões e 800 mil euros pelo argelino. E praticamente todo esse dinheiro foi de lucro, porque o valor investido pelo Leicester foi muito pequeno. E o lucro dos Foxes foi de 67 milhões e 300 mil euros. Essa daqui foi espetacular. Na 14ª posição, temos o francês Antoine Griezmann. O Griezmann, que foi revelado pelas categorias de base da Real Sociedad e lá, ainda muito jovem, se destacou em muito. E isso fez com que a equipe do Atlético de Madrid fosse muito esperta e muito ágil e contratasse o jogador francês. A equipe de Simeone pagou 54 milhões de euros por Griezmann. E no Atlético, o Griezmann jogou demais. Foi um dos melhores jogadores do mundo, chegou a ser top 3 do prêmio The Best da FIFA. Isso fez com que ao longo dessas temporadas ele fosse chamando a atenção de diversos clubes do maior alto nível do futebol. Real Madrid já foi interessado, Manchester United e o próprio Barcelona, que esse sim se interessou de fato e contratou o Griezmann. A equipe catalã, mais uma vez tentando substituir o Neymar, pagou 120 milhões de euros pelo francês. Isso fez com que o Atlético tivesse um lucro de 66 milhões de euros com o Griezmann. E, mais uma vez, o jogador contratado pelo Barcelona não teve o sucesso esperado. E hoje em dia, o Griezmann está emprestado para a equipe do Atlético de Madrid e tem uma opção de compra menor do que o valor que o Atlético pagou para a Real Sociedad no período. É impressionante. Nesse vídeo que o Barcelona perdeu de dinheiro é brincadeira. E na 15ª posição, finalizando nossa lista, temos o Nicolas Pepe. O Pepe, jogador da Costa de Marfim, foi contratado pela equipe do Lille por cerca de 18 milhões de euros. Ele veio do Angers depois de ter se destacado no clube pequeno da França na Ligue 1. Na equipe do Lille, o Pepe jogou muita bola, principalmente devido à sua capacidade de drible e finalização. Isso fez com que diversos clubes da Europa se interessassem pelo jogador africano e coube ao Arsenal pagar a bagatela de 80 milhões de euros pelo jogador da Costa do Marfim. Como de praxe nessa lista, no Arsenal ele não demonstrou nem de longe o que se esperava. Entretanto, quem ficou feliz mesmo foi o Lille, que acabou ficando com 62 milhões de lucros em seus cofres. O PP ainda é jovem, talvez se o Arsenal continuar melhorando do jeito que a equipe está melhorando, ele consiga melhorar seu futebol. Mas vamos ver o que vai acontecer. A probabilidade dele sair da equipe também não é pequena. Finalizando nossa lista, esses foram os jogadores que deram maior lucro para suas equipes. Se vocês querem uma parte 2 de mais jogadores que deram lucro, também comente. Se você tem uma sugestão de vídeo para eu gravar também, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um tapa aí no joinha, dê um like. Se inscreva no canal também para você não perder nenhum vídeo. Além disso, ative o sininho que ajuda você sempre a receber todas as notificações de alguma coisa que sair aqui no canal. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem e falou!